Estudo revela detalhes sobre como eram feitas as múmias egípcias. Em 17 de fevereiro de 2021 mostra uma vista da múmia do antigo rei egípcio Sequenem-Rita II o Bravo, que reinou no sul do Egito cerca de 600 anos. Aqui imagem Ministério de Antiguidades do Egito. Goiás nos Notícias. Sem mais delonga, vamos para notícia no YouTube. Descoberta sem precedentes ajuda a esclarecer lacunas sobre o processo de mumificação no Egito Antigo. Por exemplo, quais substâncias e misturas eram usadas no embalsamento e como elas eram utilizadas precisamente. Cientistas descobriram uma antiga unidade de embalsamento no Egito. A descoberta sem precedentes permite entender melhor o complexo processo pelo qual as múmias eram feitas, bem como a própria língua egípcia. A unidade, localizada a cerca de 30 quilômetros ao sul do Cairo, data de entre 66 e 525 a.C. e consiste em uma estrutura acima do solo e de várias peças subterrâneas de até 30 metros de profundidade. As substâncias encontradas foram identificadas como vindas de lugares tão longínquos como o Sudeste Asiático, o que revela como era a ampla rede comercial necessária para o processo de embalsamento. Até agora, os cientistas haviam obtido informações sobre a mumificação sobretudo a partir de velhos textos em papiros, de historiadores gregos e das próprias múmias egípcias. Essas fontes indicavam que embalsamento era um processo complexo que envolvia diferentes misturas de óleos especiais, resinas e betume. Porém, apesar de os cientistas serem capazes de determinar mais ou menos por que e onde algumas dessas substâncias eram usadas para embalsamar, eles não conseguiam fazer isso para todos os ingredientes. Os textos antigos até davam os nomes dos ingredientes, mas traduzir termos relacionados a velhas substâncias é algo desafiador. Assim, até hoje se debate a quais substâncias alguns nomes se referem. E apesar de os pesquisadores poderem analisar as substâncias encontradas nas múmias antigas, eles frequentemente não podiam determinar onde, por que ou como elas foram usadas. Num estudo publicado em janeiro na revista Nature, os autores encontraram e analisaram exatamente o que pesquisadores precisavam para preencher as lacunas de conhecimento: 31 recipientes de cerâmica ainda cheios de substâncias e de uma oficina de embalsamento de 600 a.C. Alguns tinham até mesmo as instruções de como e onde aplicar substâncias específicas. Por exemplo, num pote dizia que a substância deveria ser usada para embalsamar a cabeça. Outro explicava aos embalsamadores que deveriam usar a substância para obter um odor agradável. Antes desse estudo tínhamos nomes de coisas, mas nunca realmente soubemos o que elas eram, e supunhamos que elas fossem isso ou aquilo, explica a professora de egiptologia Salima Ikram da Universidade Americana no Cairo, que não participou da pesquisa. O estudo, que foi conduzido em Saqqara, uma grande necrópole antiga localizada a 30 quilômetros ao sul do Cairo, reuniu arqueologistas e especialistas em línguas antigas e químicos. Nós classificamos os ingredientes identificando as substâncias químicas dentro dos vasos e as relacionando com os nomes do lado de fora, explicou o professor de arqueologia Philippe Stockelmer da Universidade Ludwig Maximilian de Munique. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parqueiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Essas correlações permitiram aos pesquisadores entender melhor compreensões anteriores de termos egípcios antigos como Antil, que tradicionalmente era associado a mira, e Cefete, que tradicionalmente era descrito como um óleo não identificado. Agora os pesquisadores descobriram que Antil não era mira, mas uma mistura de óleos de coníferas com gordura animal, um unguento, e que Cefete também era um unguento perfumado contendo aditivos de plantas como óleo de cipreste ou elemi. Os cientistas também identificaram resinas tropicais como elemi, que podem vir de tão longe quanto do Sudeste Asiático ou de florestas tropicais africanas, Sidamar, também do Sudeste Asiático. Ambas eram conhecidas por seus perfumes agradáveis e propriedades bactericidas e fungicidas. Isso nos mostra que a indústria do embalsamento foi basicamente impulsionadora dos primórdios da globalização, porque significa que você realmente tinha de transportar essas resinas por longas distâncias desde o Sudeste Asiático, comenta Stockelmer. Colaboração entre Egito e Europa. Os recipientes tinham de ser preparados e analisados, mas as leis do Egito não permitem que pesquisadores removam exemplares antigos do país. Assim, os cientistas colaboraram com o Centro Nacional de Pesquisas no Cairo para fazer as análises no Egito. A falta desse tipo de colaboração é o motivo porque ainda não havia sido possível realizar pesquisas desse tipo, explica uma das autoras do estudo, Susan B.
Análise das substâncias. Para analisar as amostras, os pesquisadores borrifaram os vasos de cerâmica com solvente e se extraíram os ingredientes de embalsamento. Depois eles os analisaram com um processo conhecido como espectrometria de massa por cromatografia em fase gasosa. Imagine uma impressão digital química do recipiente e cada ingrediente também tendo sua própria impressão digital, explicou outro autor, Steve Buckley, professor de arqueologia na Universidade de York e na Universidade Eberhard Karlsruhe, Tübingen, na Alemanha. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Basicamente, o processo separa os componentes e então encontra impressões digitais moleculares dos seus elementos, o que permite aos pesquisadores identificar a receita de embalsamento original e explica